Fala, sócia. Fala, Belle, tudo bem com Fala, você? sócia. E aí, Bom, Kelly, tudo bem aqui? Tudo certo, graças a Deus. E aí, como você está? tudo bem, graças a Deus. E seja mais. Hum, Ui, já errei aqui, mas continuando, seja bem-vinda, que eu tô falando sobre outro Bebê. assunto aqui na minha cabeça. Seja bem-vinda a este capítulo que eu estou, cada capítulo levando, né, vocês comigo para a tradição e cultura japonesa, para que vocês possam ter esse conhecimento através da minha vivência, né, no Japão de 30 anos. E para quem gostaria de assistir mais conteúdos como esse, pode maratonar, tem outros Sim. capítulos. Kelly Flix, gente. E tem outros capítulos que estão por vir também, então fique aqui. E se você buscar bem, vai ter também a Flix, só para deixar aqui gravado. Bom, Sim. hoje vamos falar sobre a consultoria estilo japonês. Bom, tanto eu quanto a Belle, o nosso trabalho é a gente promove uma consultoria, temos um serviço de consultoria e vamos estar falando aqui sobre consultoria, algo que pode agregar, inclusive, na sua consultoria, se você é uma consultora, se você é uma mentora, né, Belle? Sim. Vamos lá. Aqui. Consegue me ver? Sucesso, sim. Ok. Tudo perfeito. Sigamos. Sigamos. Deixa eu colocar aqui. Consultoria no estilo japonês, a sabedoria do sensei no mundo corporativo. Bem-vindo a este capítulo, Jornada sobre Metodologia Orientais aplicada no universo corporativo. Hoje exploraremos como figura ancestral do sensei. O que seria sensei? Ele é uma mistura da palavra mentor, professor e instrutor. Ele pode transformar a nossa abordagem de consultoria e liderança, trazendo princípios milenares para os desafios modernos da organização. Bom, o papel do sensei, ele tem essa letrinha, são duas letrinhas, compostas por duas letras, que a essência do mestre japonês significa assim, aquele que veio antes. Aquele que veio antes, como assim? Então, ele não é apenas um professor, mas ele é um guia que já percorreu o caminho. Na tradição japonesa, o sensei, ele não impõe conhecimento, mas cultiva sabedoria através do exemplo pessoal. O verdadeiro sensei não exige obediência pela autoridade, mas inspira respeito através de suas ações. Seu objetivo não é criar dependência, mas desenvolver a autonomia e excelência de seus discípulos. Aí tá a diferença, né? De líder, mentor e instrutor e que mais? E professor. Assim, na tua visão, Belle, qual é a diferença de cada um deles? Então, eu vejo que. Nossa, vai me lembrando cada um deles, hein? Vou daqui de trás para Vamos lá, frente. bora. Professor. Qual que você lembrou primeiro aqui? Veio professor porque foi o mais fresco que você falou. Bom, o professor, ele na verdade tem essa, agrega, né, o conhecimento através do, o professor estuda e repassa tudo aquilo que ele aprende, então tem todo uma profundidade de conhecimento quando ele vai ensinar, orientar e inclusive garantir, né, essa absorção de quem está aprendendo com ele. Então, mentoria, eu vejo a mentoria como se parecido, né? Mas aqui a gente sabe que o sensei tem é que nem ali eu já li, tá? Que aí mete o olho ali no cantinho, que o sensei ele tem uma proposta de inspiração, né? Exatamente. E a mentoria, ela traz muito aquela coisa assim, eu já passei por isso, eu tenho muito a lhe agregar, eu posso encurtar o seu caminho. Hum, Então, é para alavancar, né, os resultados da outra pessoa. Qual foi? Instrutor instrutor. instrui, né, que vai Uhum. lá e conduz. Qual é o outro? Eu acho que é isso. Instrutor, Ah, professor, mentor.
E a diferença, assim, o professor, ele faz isso inúmeras, inúmeras vezes. Sim. E o mentor, às vezes, ele vai passar um outro conhecimento, dependendo da pessoa. Dependendo da Hum, pessoa, ele vai encaminhando, né, para aquela finalidade da necessidade da pessoa, né, através da experiência. E a diferença do sensei é que ele coloca ali uma cultura, uma tradição no meio. Algo mais profundo, né? Algo que foi passado de geração para geração, algo que já está ali enraizado, não foi moldado. Ele foi construído assim desde pequeno e para ele é muito natural. Só para a gente, né, contextualizar aqui. O consultor, no estilo japonês, na orientação disciplinada, o consultor japonês estabelece estruturas claras e processos disciplinados, mas sempre respeitando as particularidades culturais da organização. Transformação cultural, ao contrário da consultoria ocidental, focada em resultados imediatos, o modelo japonês visa aperfeiçoar a cultura organizacional para resultados sustentáveis. Desenvolvimento humano. O consultor no estilo japonês dedica atenção especial ao desenvolvimento pessoal de líderes e equipes, entendendo que a organização só evolui quando as pessoas evoluem. Na tradição japonesa, o consultor não é visto como um especialista externo, contratado para resolver problemas pontuais, mas como um mestre que ajuda a organização a desenvolver suas próprias capacidades de solução. Então, a palavra que em português que fica mais próximo do sensei é o mestre. E uma coisa muito interessante que ele não vem de fora. Todo local, né? Vamos dar um exemplo do quê? De uma empresa. Ah, pode ser uma empresa, pode ser uma loja física, uma empresa. É, eles constroem um mestre nessa empresa, ou eles adotam um mestre na empresa. Então, eles não contratam de fora, eles têm um mestre. Então, cada empresa tem um mestre, né? E isso faz com que o mestre olhe para toda a organização e foque em disciplinar os líderes. Isso faz com que as coisas fiquem organizadas. Belle, e conversando sobre esse assunto assim, veio alguma coisa na sua mente assim, do lugar que você trabalhou, alguma lembrança? Quando você falou que na cultura, né, oriental, a gente, ó, eu tô lá. Quando você falou da cultura oriental, que é reconhecido esse mestre, né, para as lideranças, é algo que eu particularmente valorizo muito. Eu acredito que é assim mesmo que tem que funcionar. Não estou dizendo que buscar de fora seja um problema, muito pelo contrário, a gente sabe que é importante. Mas quando vem de dentro, quando já conhece a cultura da empresa, quando já entende a raiz daquela empresa, os valores, enfim, essa pessoa veste a camisa, ela tem história ali dentro, inclusive ela constrói autoridade também ali dentro, pelo Conhece as tempo de, pessoas, né? exato, pelo tempo de casa. Acho que isso é muito, é precioso. Eu vejo isso como algo precioso, que a pessoa vai transmitir toda a essência da empresa para os que virão. E liderança, que tem um papel extremamente importante, precisa aprender com quem, né? Com quem já conhece. Porque às vezes vem deslocado, né? Assim, quando é de fora, tá com uma outra percepção. E é bom às vezes, mas quando a gente quer nutrir a alma da empresa ali, para quem tanto para quem está crescendo quanto para quem quer virar líder, por exemplo, eu acho que Sim. é extremamente importante você ter aqui eu já adotei, né? Ter um mestre, ter um sensei, né? Essa figura de autoridade e de representatividade da essência da empresa, da cultura da empresa. Uhum. Assim, realmente quando você fala e quando eu assim olho as empresas onde eu trabalhei, eu falei, nossa, isso faz
movimentar de uma forma muito mais organizada, mais dinâmica, mais rápido, não fica estressante, não fica maçante. Os problemas resolvem muito mais rápido. Bom, empresas que incorporam o modelo Sensei. Toyota, a pioneira do sistema de treinamento Kaizen, que nós falamos, acho que no primeiro capítulo, né? 1% Uhum. todos os dias. E produção exausta. Consultores internos atuam como senseis, transmitindo a filosofia da melhoria contínua em todos os níveis. Aí se fala assim, né, Belle? Filosofia da melhoria? Que é isso? Agora você tá tendo bastante convivência comigo, né, Belle? Eu acho que no começo você ia pensar, filosofia de melhoria. E agora, com esses capítulos e a nossa convivência, você consegue ter mais clareza sobre essa filosofia de melhoria? Sim, com certeza. É aquela coisa de é ter clareza, é entender que se você não tem que estagnar, né? Você vai Aham, estar entregando o melhor sempre, mas a intenção é estar sempre evoluindo. Senão, fora que o mundo voa, né, com as inovações. Então, as empresas que já se destacam porque elas têm uma visão diferenciada, elas precisam nutrir essa filosofia de melhoria contínua, de evolução contínua, porque do contrário vai estagnar, vai ficar exatamente. arcaico, né? Uhum. Então é como se fosse um padrão de evolução. Então, todo Sim, lugar tem uma forma de evoluir, um padrão que estabeleceu aí e usa aquele padrão sempre repetidamente para evoluir. A sim. Honda implementa o princípio do respeito ao indivíduo através de consultores que estimulam a inovação coletiva e o desenvolvimento técnico das equipes. Bem, o que que você tem a nos dizer sobre coletividade? Eu já vejo assim, dentro da empresa não existe essa coisa de ser individual, né? Você já tem que ter uma visão coletiva, né? Eu tentei usar outra palavra aqui, enfim, mas é essa a visão. Você é um time, né? Todo mundo, mesmo que exista cada um a sua especialidade, o seu cargo, o seu foco, não existe uma empresa que seja individualista, né? Você precisa, todo mundo em prol de um motivo maior, que é a visão da empresa, que é o objetivo da empresa. Então, essa visão coletiva, o respeito ao papel de cada um e ter esse espaço de, como que chama? Ah, eu vou usar aqui o espaço de coletividade, mas não era, eu queria achar uma outra palavra, na verdade, para projetar Comunica. a visão da empresa. Todo Aham. mundo tem que se ver como um só que na verdade ninguém está individual ali. Tá todo mundo trabalhando em uma única direção, independente da área, do cargo, enfim. Sim, eu tenho também comigo um pensamento. Se eu sou empreendedora, eu tenho que ter essas ferramentas como uma empresa também. Eu tenho que abrir a minha mente para uma empresa, por mais que eu estou empreendendo Sim, sozinha. Então, no começo, você, empreendedora, decide montar o seu negócio através do seu trabalho, enfim, ou uma loja física, né? Tem vários. Mas vai chegar um determinado momento que você precisa fazer algo que você não tem habilidade de fazer. Hum, E aí precisa contratar pessoas. Ou você vai ter que aprender tudo. E neste momento vai então entrar na parte de coletividade. Então não vai ter escapatória. Por mais que você fale, não, eu vou empreender sozinha. Mesmo a gente que está nessa era online, né, Belly? Você não sim, consegue empreender online sozinha, porque tem as ferramentas, tem algoritmo, a gente já falou aqui no Entre Sócios sobre isso, né? Ah, sobre o sim. alcance, sobre fazer vídeo. Então, você vê que nada você consegue fazer sozinha. Você chega até um certo ponto, mas vai lá para frente, você vai ter que pensar numa Etapas, né? coletividade, né? Bom, Mitsubishi utiliza consultores para fortalecer os valores de hierarquia respeitosa e tomada de decisão por consenso. Olha que interessante. Para fortalecer valores.
E aí, o que que acontece no seu ponto de vista, Belle, quando os valores eles ficam para o segundo plano, é esquecido? Não vai. Dá conflito. Não, não pode acontecer isso. É interessante isso, né? A Mitsubishi utilizar consultores para fortalecer os valores da hierarquia respeitosa, porque quer dizer que ela investe em algo que ela sabe que é essencial ser sustentado. Não, Exato. porque para perder, para se perder no caminho é muito simples, é muito rápido. E principalmente assim, quando existe uma rotatividade também, né, de profissionais dentro da empresa, tem que tomar muito cuidado para isso não se perder. Então é muito interessante que eles reconhecem a importância e investem nela. Muito legal isso. E trago também para você que está iniciando, empreendendo agora. Agora você está empreendendo e agora você tem uma parceira. Tem que fortalecer o que? Os valores a todo momento, para que não fique desalinhado, né, Belle? Porque tem os propósitos são alinhados e os valores, se não tiver alinhado, cada uma já vai começar a sonhar em direções diferentes, Diferentes, exatamente. né? Então, Flui lógico mais. que exatamente as nossas opiniões podem mudar, os valores também tendem a mudar. Mas é por isso é muito importante fazer essa pausa, esse mar, né, que nós falamos no outro capítulo, uma pausa de consciência, uma pausa respeitosa para olhar. Os valores ainda continuam os mesmos? Ou estão evoluindo, ou estão na mesma direção? Então, isso é muito importante, por isso que as empresas duram tanto, né? E por mais que acontece catástrofe no Japão, né? Catástrofe, um monte de coisa acontece com a natureza, eles estão em pé depois de um mês, assim. É porque esse valor está super em pé, fortalecido. O consultor japonês não é apenas um solucionador de problemas, mas um guardião da cultura da empresa. Ai, agora vamos sonhar um pouquinho, né, Belle? Vamos sonhar? Imagina, Vamos sonhar. você tem uma empresa, você tem um sonho de ter uma empresa. E aí, como que você imagina essa guardiã da cultura da empresa que você criou? Vixe, como que eu imagino? Meu Deus, me dê mais informações. Bom, as Como, informações quem, como é é isso? para essa resposta ficar bem nítida. A sua empresa tem que estar muito clara na tua mente. Você tem o Uhum. sonho de ter uma empresa? Algo grande? A gente está Sim, falando de empresa, mas é algo grande, um sonho grande, né? De sim, transformar mulheres. Eu e a Bela, a gente tem os valores assim bem alinhadinhos por entre sócias. Tá, vamos sim. lá para frente transformar mulheres e tal. Imagina aquilo tudo acontecendo e ter uma guardiã de cultura. Eu sinceramente quero. Posso vir para entre sócias? Pode. Porque assim, mesmo É que um for exemplo que a gente considerar. tem, né? Vivo para poder falar sobre. É, porque assim, você tem o seu nome e a sua marca, eu tenho meu nome e minha marca, mas nós duas juntas também alimentamos, né, a marca do Entre Sócias. E se a gente for juntar forças aqui e falar sobre isso, a gente pode imaginar que exista uma sócia focada nisso também. Uhum. É, e na verdade é Possibilidades. bem simples, porque às vezes nós defendemos tanto a nossa marca, que está Uhum, ainda em construção. Essa sim, defesa a gente abraça tanto, defende tanto que ainda está em construção e deixa de viver algo que podemos fazer em união, sabe? sim. Crescimento mútuo, coletivo. Eu vejo muita gente assim, ó, segurando a sua própria marca. Uhum. Por mais que eu encontre você com os mesmos valores, não, não vou fazer parceria, não. Não.
Eu falo isso? Não, Ah, tem tá. gente. Eu tô falando assim, olha, eu encontro com Que alguém, eu susto. encontro com você, tô dando um exemplo, né? Tô dando Ah, um tá, gente, exemplo. Eu por falei assim, Deus. ó, eu encontro uma pessoa com os valores parecidos com o meu, ai, vou fazer. Não, Uhum, mas deixa que eu faço sozinha. Eu não vou fazer com ela, eu vou fazer sozinha, sabe? uhum. E às vezes fica sem direção. Eu vejo muito isso acontecer, muito mesmo. Bom, aqui tá compartilhando, tá, né? Vou Tá. compartilhar. Aí aqui, o paralelo com o shiatsu e o método MMA. Ficou Minha, minha, bem. minha. Minha, 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 minha. Ai, ai, gente, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Que Mas, ódio. ai, Calma aí, gente, gente, deixa eu dar que é risada. isso, né? MMA. Ai, MMA, gente, é uma sigla que eu Eu criei. fiz de rir na apresentação demais. Nem vou cortar essa parte, vai ficar assim mesmo. Ai, gente, desculpa, mas é isso. Pronto. Mirror Muscle Analyst. Então, assim, olhar no espelho o músculo e se analisar no espelho. Então, esse é o meu método através da terapia oriental. E aqui eu vou falar sobre o meu trabalho, a Belle vai falar sobre o trabalho dela, e você que está assistindo, faça analogia também com o seu trabalho. E vamos participar aqui dessa parte de analogias. Assim como o Tá. terapeuta de shiatsu identifica e trata os pontos de bloqueio energético no corpo, o consultor no estilo japonês localiza e corrige os bloqueios organizacionais invisíveis. Tudo está relacionado ao nosso corpo, mente, emoções está relacionado. Então, assim, não dá para a gente dizer que as nossas emoções não tensionam o nosso corpo. Uhum. Então, não tem como separar. E a gente percebe, na verdade, essas tensões, porque fica totalmente concentrado. As tensões, às vezes, ela fica congelada, como um bloco de gelo que tá ali, ó, já há tempos, ou ela tem Sim, um tempo mais curtinho ali, devido a um estresse esporádico, uma noite mal dormida. Então, vai aparecendo isso no corpo, dando sinais. E aí vai sim, organizando esses pontos, separando essas tensões emocionais que estão muito tempo, pouco tempo, devido ao estresse, ou traumas que está ali segurando as tensões também são diferentes. Então, corrigir é o nosso papel. E o sensei faz isso. O sensei, ele é aquele que veio antes com a cultura, com a tradição, vai explicar. Olha, suas tensões estão relacionadas também com as emoções, não é somente eu aplico o meu trabalho, tchau, vai embora. Então é como se fosse um guia com sabedoria ancestral e com o meu exemplo pessoal. Então, o meu exemplo pessoal conecta bastante com as pessoas. Um exemplo. Ai, Belle, sabe, quando eu estou assim na semana de prova, eu fico com umas tensões, enxaqueca, eu não consigo me concentrar. E aí eu falo sobre o meu exemplo pessoal, que vai identificar com a tua dor de cabeça, enfim, e isso vai fazer essa conexão com as pessoas. E o consultor orienta com disciplina e empatia. Então, o pós é muito importante. Como fazer para melhorar? Como acompanhar o corpo? Porque muita gente não sabe nem sequer acompanhar o próprio corpo. Quando que começou a doer? Não sei. Quando que nem começou a sabe. travar? Não sei. E é importante também, depois dessa consultoria, desse tratamento, estimular a pessoa a pensar, ó, e depois de um dia, como que seu corpo está, depois do segundo dia, depois do terceiro dia. E a terapeuta identifica e trata bloqueios invisíveis, porque aquela dor que a pessoa sente, que vê, ela trata como um medicamento. Ah, tô sentindo dor, já trata.
Mas os invisíveis é aquela que a terapeuta sabe que se não tratar, vai voltar. Então, vamos fazer aqui uma analogia para o trabalho da Belle, Eu, eu, consultoria. eu aplicaria até no, bom, como sensei, vai. Uhum. Eu diria que o professor de yoga, ele, primeiro ele vive, né? Primeiro ele vivencia a, es- a- esse contato com ele mesmo e desfruta dessa resposta, né? Desse benefício do, do autoconhecimento, do autocuidado, dessa reconexão consigo mesmo, com a própria natureza, com o próprio eu. Então, quando ele desfruta disso no próprio corpo, entende o que que acontece com o próprio corpo, ele pensa assim: agora é a hora de conduzir outras pessoas, de inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, porque ele sabe o que acontece. E a gente sabe que Uhum. não é sobre segurar para nós, é sobre a gente estender a mão e transmitir isso para outras pessoas. Então, olhando por uma perspectiva de sensei, eu veria dessa maneira, tá? Um sensei assim de autodomínio, de autopercepção, de autoconsciência, repassando isso para os seus. Gente, como é o nome? Alunos, Aluno. alunos, uhum. Não, aluno de professor, mas sensei é aluno também? Discípulos. Discípulo, pronto. Bom, indo para consultor, eu continuo, né? Indo Uhum. para consultor, bom, é o que nós já fazemos, né? É ensinar, é trazer a, o método, né? E colocar isso em prática. Mas então a base é você levar um conhecimento para poder entender qual que é a necessidade daquele aluno, né? Vamos falar dessa forma, para você Sim. poder seguir com um direcionamento muito específico, mas usando sempre métodos, né? Técnicas de conhecimento que você já tem, que você vivenciou, e levar isso adiante. Agora, o terapeuta, eu não posso dizer que o yoga é terapia, né? Então, assim, a gente acaba sentindo um efeito, né, terapêutico, mas não é terapia, né? É filosofia de vida, né? Então, não sei, Kelly, aí se você quiser me ajudar, eu aceito. Porque Sim. sem ser consultor, ok, agora terapeuta. Vamos imaginar que todo mundo tem um padrão invisível, que só você sabe. Tá, Você que é tá, instrutora de yoga vai saber da sua aluna, do seu discípulo, tá. né? Por exemplo, ansiedade, sabe esses sintomas? Tá, entendi agora. Olhando por esse ângulo, tudo bem, porque eu Ah, olhei por outro que não cabia. agora Então, a cabe. base. Agora cabe. Não, agora faz todo sentido, na verdade. Enfim. Quando eu sei o que que o meu aluno sente, né? O que que a minha aluna sente. Então, se ela está sofrendo muito de ansiedade, crise de ansiedade, se ela está tendo muitas tensões localizadas no corpo, muitas dores, e a gente entende, aí, muito legal, né? Que bom que você deu esse toque aqui, porque agora ficou Abriu. óbvio. Abriu, ficou óbvio, né? Eu estava indo por outro caminho, por isso que não estava ornando. Quando você ouve a necessidade, qual que é a dor daquela pessoa, qual que é a dificuldade no dia a dia dela, né? O simples fato de Uhum. você ouvir, entender o que está acontecendo, você fala, tudo bem. Então, na verdade, a falta de conhecimento de como se ouvir, como se cuidar, como se tratar, está gerando uma resposta no corpo, Um nas desconforto. nas próprias emoções, no desconforto físico, naturalmente, porque a gente sabe que vai para o corpo e na própria saúde mental, emocional. Então, assim, precisa entender, precisa conversar, precisa ouvir para entender qual que é a rotina, qual que é o dia a dia, o que está pegando, onde realmente está sendo bastante desafiador e por que que está ocasionando isso. Então, quando você entende o porquê que está ocasionando isso, você consegue ter mais clareza do que você vai levar para poder drenar isso, soltar, né? Relaxar, enfim, trazer esse resultado de que aí no caso a gente pode entender, né, como um efeito terapêutico, mas não é terapia, gente.
ele vai trabalhar nessa área que precisa de atenção, né? De dentro Exatamente. para fora. Uhum. Isso, gostei. Perfeito, gostei. Assim como no corpo, pequenas correções diárias geram transformação profunda. Aqui cortou, pera lá. Profunda na organização. Eu falo muito sobre organização e o corpo organizado. Ai, gente, é a melhor coisa que tem. A vida também fica organizada, sabe? Em dia. Fica É, em dia, exatamente. E não precisa fazer aquela faxina todo dia na sua casa. São pequenas correções diárias. é um pouquinho que faz toda a mudança. Ai, aquele. Não é mesmo? Porque às vezes a gente fica, meu Deus, como que eu vou fazer para organizar? Sim, Princípios da consultoria no estilo japonês. Observação silenciosa. Antes de propor soluções, o consultor japonês dedica tempo significativo à observação. Esse adoro. período de contemplação Mokuteki é objetivo, permite compreender não apenas os problemas aparentes, mas também as dinâmicas subjacentes. Vamos dar uma pausa aqui e falar sobre esse assunto. Você é Fazer mapa. observadora? Ah, eu acho que eu sou, Kelly. Eu sou. E detalhista ainda. Ah, Mas assim, com sim, você tem que ou ser com outra comigo. pessoa? Não, principalmente comigo. Hum. Mais terrivelmente comigo. Mas tem, meu Deus do céu. Ai, Bela, eu sou o contrário. Eu sou assim, eu não consigo me ver nessa parte, sabe? Então eu gosto muito que a outra pessoa me diga. Ah, tudo bem. Vale super, inclusive. É, eu A maneira que gosto. o outro te vê é diferente, sim. Aham. Mas eu observo muito e eu tenho muito essa questão de sensibilidade. Eu vou no ambiente, Uhum, aí eu vou observando assim, né? Eu vou vendo o padrão do corpo. Não que eu faça uma leitura. Não, a gente faz, né? Uma leitura um pouquinho assim, né? Uma leitura do corpo. Ah, uhum. ela tá com tensão assim, então deve estar, né, sei lá, Ah, eu sobrecarregada. acho que a gente que cuida do corpo, né? A gente tende a observar isso nas pessoas. Eu saco já de bater o olho, assim, a pessoa, dependendo do que a pessoa tá fazendo, fala, tá precisando trabalhar ali. Aí será que ela tá muito estressada? Será que ela tá muito Exatamente. ansiosa? Aí eu observo também a rotina que pode ser melhorada. Pessoas que Uhum, fumam, né? Mulheres que fumam, que a aparência fica sim, muito envelhecida, né? sim. E isso vai comprometendo em outros fatores da vida. E geralmente a pessoa ela não consegue evoluir. São esses pequenos detalhes, né, da rotina, do corpo, da saúde que não cuida, que acaba não conseguindo evoluir, destravar aquilo que está ali, ó, presa. Então, sempre esse padrão de perfil sempre está fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, a mesma rotina. Eu dei um exemplo assim de fumar, né? Mas é tudo que a gente faz com constância, algo que não é muito bom pra gente. Muito Uhum. nítido isso. Interessante isso. Oi. É que você parou, ficou Ué, assim pensativa. Eu falei, meu Deus, será que eu tô. ué. Tá me julgando? Será que eu tô falando alguma coisa que não é pra falar? De Não, me repente? julgando, oxi. Não, eu tô Aí eu falei, ouvindo e eu tô fazendo meus raciocínios aqui, né? Enfim. bom, atenção aos detalhes. Vamos falar sobre os detalhes agora. Ela até coçou a cabeça. Vixe. Ó, o padrão do corpo, eu já tô lendo. O corpo já fala. Ah, Detalhe, detalhe. A precisão meticulosa, Seimitsu, é algo bem detalhoso. É valorizado sobre soluções generalistas. O consultor japonês acredita que os pequenos detalhes revelam padrões maiores e que a excelência é resultado de atenção consciente a cada elemento. eu acho que eu sou meio japonesa, hein? Vamos lá.
Apreciação meticulosa. Aí que tá. É apreciação ou é. Neura. Pois é. É esse padrão aí que precisamos detectar, Ai, né? Deus, pai. Uhum. Acho que quem tá Então, assistindo deve ter percebido que eu puxei pro lado pessoal, né? que seja, a gente pode falar sobre pessoal aqui, profissional, porque você vai, né, soltando eu também e as pessoas vão se identificando. Tudo bem, me julguem, tá tudo bem. Aqui não tem, assim, muita coisa combinada. A gente tem um material, né, Beli? A gente vai conversando e Não fica soltando. combinado, gente. Aqui a gente flui, a gente vai relevando, vai falando. É, eu E é tenho esse isso. material que é de um curso maravilhoso para capacitar ali, né, na parte de cultura japonesa, né, tradição japonesa ali para grandes empresas, mas nós trazemos a nossa vivência aqui, né, Beli? Então, Sim, detalhes são importantes para que nós possamos olhar para esses detalhes e valorizar esses pequenos detalhes. É lindo, né? é lindo. 3. Desenvolvimento Ai, Deus. humano. Ah, é um assunto Amo, que você ama. O foco amo. principal está no crescimento das pessoas. Jinzai Kaihatsu, que é o crescimento das pessoas, o significado. Não apenas nos processos, a consultoria japonesa entende que as organizações só evoluem quando seus colaboradores evoluem como indivíduos. Eu adoro esse assunto. O que você tem para me dizer, Belly? Não é tão gostoso você estar no meio de pessoas que está querendo evoluir? Ah, e a empresa que entende isso, gente, a empresa transcendeu, assim, é isso. Mas é, ué. Eu falo assim, ó, tudo bem, tem o capital, o financeiro, tem, óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Mas, gente, não vai para lugar nenhum se não tiver atenção no capital humano, e o capital humano precisa muito evoluir, se sentir num ambiente que vá promover essa evolução, estar envolto de pessoas que estão na mesma intenção, e se um não tiver legal, precisa de atenção nesse um, porque senão, com todo o respeito da palavra, exerce um efeito de erva daninha, Exatamente. E contagia as outras pessoas. um Sim. exemplo para a gente refletir aqui. Esse ambiente de evolução está ligada também na forma como nós pensamos. Uhum, Eu sou uma mãe solteira com filhos. Esse uhum, padrão, nossa, a gente encontra muito. E aí uhum, tem a mãe solteira com filhos que passa dificuldades, porque tudo precisa fazer sozinha. E aí, nesse ambiente de evolução, ela está. É porque eu tenho filho, é porque eu sou mãe solo. uhum. Mas também tem mulher com o mesmo perfil, por eu ser a mãe solo, por eu ser a mãe, já faz É totalmente diferente. diferente. Sim. E aí, essa energia é gritante, gente, é gritante de tão diferente que é. E a evolução também corre diferente, né? Corre Uhum. totalmente diferente a velocidade. Mas acho que tem muita influência de ambiente, viu? Sinceramente. Dependendo do meio que a mãe vive, as coisas mudam. Aí não tem muito essa questão de. Aí a gente fica, digamos assim, né? A mentalidade E de cada uma. Que acho eu que me. sozinha não vai, né? Assim, Vai. todo mundo tem uma grande porcentagem de influência na vida e essa influência pode ser muito boa, como pode não. Então, eu acho que tem muito disso, viu? Exatamente. E nós estamos aqui para isso. Eu Hum, estou, e eu tenho certeza que a Belle também. Porque se a gente conseguir transformar um pouquinho que seja, né, do pensamento que acaba ali, sabe, ficando, né, no coração e crescendo de uma forma meio cancerígena,
né? Você acaba não tendo respostas boas, motivos Uhum. bons para você continuar. Mas assim, quando você detecta um padrão, né? Nossa, será que eu tô fazendo isso? Será que eu tenho tudo para agradecer, mas eu tô num ambiente que acabo meio que reclamando? Né? Então, todo ambiente vai ter o Contagia. prós e contra e contagia, sim, né? Da E mesma nem forma. percebe. Uhum. E se não é uma pessoa de fora que tem outro ritmo, outro fluxo, outra energia, enfim, outro meio também, né? Se essa pessoa de fora não percebe, ou se essa outra pessoa de fora não fala, quem está imerso nesse meio não vai perceber tão já, assim, o que está projetando, né? Você acaba refletindo mesmo, o mesmo do que os outros É te natural, influenciam. Sim. natural. Uhum. Bom, aqui eu vou finalizar aqui o texto desse slide. Estes princípios estão profundamente enraizados na filosofia Zen japonesa, que valoriza a consciência plena, a simplicidade e o aperfeiçoamento contínuo como caminhos para a excelência. E a metodologia do Shunhari na consultoria é a antiga metodologia Shunhari, originária das artes marciais japonesas, oferece um poderoso modelo para a consultoria e desenvolvimento organizacional. Shu Seguir, fase inicial onde a organização aprende disciplinadamente os fundamentos e segue rigorosamente os processos estabelecidos pelo consultor. A disciplina, ela não tem escapatória. A disciplina não tem escapatória para essa organização. Então, as regras, elas são, sim, ditas, aprendidas, e não tem como fugir disso, né? Adaptar. Estágio intermediário, onde, após dominar as bases, a organização começa a adaptar os métodos às suas necessidades específicas. E transcender, fase avançada, em que a organização desenvolve suas próprias abordagens, integrando naturalmente os princípios sem depender do consultor. E assim é a nossa vida, né? Exatamente. Primeiro Igual eu nós falei, aprendemos. transcender. Uhum. Primeiro nós aprendemos nossa profissão, depois a gente vai adaptando, vai organizando, e depois a gente vai criando o nosso próprio método. Ai, que lindo isso, adorei. É muito claro, né? Quando a gente olha assim, fala, meu Deus, o passo a passo está aí na nossa frente. Ah, adorei isso. O papel do Aprende, adapta e faz do próprio jeito depois. Muito Exato. bom. O papel do consultor muda em cada fase, tornando-se cada vez mais sutil à medida que a organização ganha autonomia. Ai, isso eu acho maravilhoso. O sensei, no começo, ele está ali presente todo momento, 24 horas. E tá, tá, tá. Aí depois que tudo começa a fluir, ele fica uma espécie de estátua. Tipo assim, consegue entender assim a minha analogia? Que não vai São todos precisar do preparados. sensei. Estão todos preparados para se tornar o próximo sensei. Estudo de caso: transformação através do método Sensei. Um fabricante brasileiro de autopeças enfrentava problemas crônicos de qualidade e baixa produtividade. Após tentar diversas consultorias ocidentais sem sucesso duradouro, a empresa contratou um consultor no estilo japonês. Em vez de impor mudanças imediatas, o consultor passou 2 semanas apenas observando os processos e implementou pequenas mudanças diárias, Kaizen. Treinou líderes para serem multiplicadores do conhecimento, desenvolveu rituais diários de alinhamento, chorei, que é reunião. Em 6 meses, a produtividade aumentou 37% e os defeitos reduziram 82%. Nossa, drástico, hein? Essa diferença. Muita diferença. E essa etapa é maravilhosa, né?
Olha, qual O é, contraste, né, gente? Nossa Senhora. é, qual é a palavra? Tem que ter bastante paciência. Mas ao mesmo tempo, cada etapa tem as suas fases. E respeitar. Suas- Aham. Tem suas fases intensas de transformação, de adaptação, de mudança. A aplicação prática, o consultor como sensei. Pratique a presença consciente como um sensei. Cultive a arte da presença total ao interagir com clientes. Abandone distrações, ofereça suas atenções completa. Esta qualidade de presença, Sonzaikan é a existência, cria um espaço de confiança e respeito mútuo. Nossa, aqui eu falo que é uma coisa que eu acabei desenvolvendo assim em mim, sabe, Belle, através de desafios que eu aplico. Imagina falar, nossa, mas tá na correria no dia a dia, como que eu dou conta de fazer o bastidor de um projeto? Eu separo na agenda aqueles dias lá, porque eu sei que eu tenho que estar com presença total. Eu organizo a minha agenda. Então, para você que é consultor, você que dá aula, você né, promove ali um autoconhecimento, é importante saber que no início você precisa de atenção total, presença total no projeto. E é aquela frase, ó, e agora estou sem tempo, ele não vai levar você para nada, assim, vamos dizer assim, né? Não é uma resposta. Então, eu entendo que nessa fase tem que estar com uma presença total, sem desculpas ali para estar disposta, né? Segundo passo, ensine através de exemplo. O método japonês valoriza a demonstração, prática sobre instrução verbal, mostra o caminho fazendo junto, não apenas aplicando. Este conceito de mestre e aprendiz, Shitei Kanke, que é relacionamento de ambos, transmite conhecimento tácito que instruções formais não capturam. Sabe aqueles cursos que a gente investe? Hum, Tem suporte do curso, tudo, mas assim, por que que a gente não consegue colocar em prática, principalmente quando se trata de marketing digital? Porque a gente sabe a teoria como deve fazer, mas poucos estão ali para falar do passo a passo, sabe? Por isso que uhum. eu fiquei assim, sei lá, anos estudando uma coisa e eu não conseguia colocar em prática. Sabe aquelas pessoas que ensinam você, é fácil, é só fazer isso, isso, isso. Aí na hora de você fazer assim, você não Você consegue. trava, não consegue. É, Não consegue, porque não é fácil para você. Você é a primeira vez, né? exatamente. Da mesma forma, quando você vai instruir alguém no yoga, você tem que falar os detalhes que você nem imagina que a pessoa é crua, né? Não sabe de nada. Então você tem que ensinar desde que nem um Sim, bebezinho, né? A os caminhar. detalhes, né? Sim. Uhum. Cultive a paciência estratégica. Resista à tentação ocidental de resultados imediatos. O consultor Sensei entende que a verdadeira transformação organizacional exige tempo e cultivo constante, como um jardineiro que prepara solo antes de esperar a floração. A Ah, floração. isso daí é muito importante, gente. É uma coisa que eu precisei exercitar muito em mim, até hoje, na verdade, eu exercito. E essa parte é essencial para muitas pessoas, inclusive. Sim, a parte de cultivo constante, você fala? É, essa primeira frase, resista à tentação de. Amo. Resista à tentação ocidental de resultados imediatos. Porque é isso, tem muita gente que, inclusive, nem avança, porque já quer um resultado rápido, né? Ah, gente, tem. E não tem. E não tem como ter resultado rápido sem um processo, né? E o processo ensina muito, né? Então, você não tem como pular. Como é que você vai pular a etapa, né? A Uhum. pressa, inimiga da.
Vou falar que a pressa é inimiga da evolução, porque a gente tem o negócio da perfeição. Eu vou falar aqui. Será que é patenteada essa frase, gente? A pressa é inimiga da evolução. Sim, e quando você chega lá, você não está preparado, na verdade, porque não teve esse aprendizado do processo, né? Exato. Bom, conclusão. A sabedoria do Sensei na consultoria moderna adota a postura do Sensei na consultoria moderna significa transcender o papel da especialista para tornar-se um catalisador de transformação. Este caminho Uhum. exige humildade, paciência, compromisso genuíno, com o desenvolvimento dos outros. Os princípios milenares da tradição japonesa nos oferecem uma alternativa poderosa ao modelo ocidental da consultoria, especialmente em ambientes onde mudanças culturais profundas são necessárias para o sucesso sustentável. E agora você também está tendo experiência de culturais, né? Culturais, vários Nossa, adorando. países. É incrível ver de perto, assim. Tô adorando. Mas é que eu não sei, eu teria que conhecer de perto as outras culturas, né? Mas a japonesa, nossa, encantadora. Sim. Realmente me identifico muito. E no Japão tem muitas nacionalidades, não que aqui no Brasil não tenha, mas como a maioria estrangeiro que vai no Japão vai trabalhar numa empresa multinacional, então assim, a gente tem muito contato com os outros nacionalidades, então é Sim. fácil para nós, né? Aprender arrastado ali, falando um portunhol, espanhol, entender. Você acredita que teve uma fase que agora eu esqueci? Eu tava falando Tagalon, que é a língua da Filipina. Meu Deus. E eu sei falar assim, tipo, tá tudo bem com você? É assim, ó, é nesse estilo. Ano pagalamô. Quantos anos você tem? Gente, Isata ou kaná? Tipo assim, sabe? É uma. Eu gente, a Kelly nem se sabia reconhecia falar. mais. Aham. E eu Ai, sabia meu falar Deus. várias coisas, assim, sabe? Eu contava Uhum. de 1 a 100. Porque tinha que colocar números ali e tal, né? Então eu falei, vou aprender, né? Porque os filipinos não falam japonês, então tá, eu Sim, poderia falar inglês, mas não, eu vou aprender o filipino. Aí chama, ixi, mas foi uma fase muito boa, porque a gente saía, ia divertir juntos, assim, sabe? Então, assim, quando a gente convive com essa cultura, que a gente vai, por exemplo, num restaurante, vamos no restaurante agora brasileiro, aí você vai apresentando a comida, uhum, feijoada, e aí eu ia no restaurante filipino e apresentando também a comida deles, assim, sabe? Que é bem, bem diferente, mas diferente, porém boa. Então, essas uhum. experiências fazem com que a gente crie uma conexão e queira aprender mais para estar naquele ambiente. Porque o Sim, com ambiente certeza. molda mesmo. E bom que você se dispôs a aprender também, né? Já esqueci, né? Já esqueci um tanto, porque a gente no Ah, Brasil, mas aí também vamos combinar, né? Tem que praticar muito, tem que estar imersa também, né? No todos os mundo, dias né? ali, né? Uhum. Exato, imagina. Nem se cobra por isso. Esse que legal esse contato. Agora que eu lembrei, Muito sabia? Falei, bom. caraca, eu tava conversando meia palavrinha em tagalon. Ah, quem diria, né? Quem diria que eu, né? Pois é, na minha lembrança E ali. cá estou, e cá estou. Ai, ai. Mas é isso. Bom, o assunto de hoje foi consultoria no estilo japonês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenhamos agregado um pouquinho aqui no dia a dia de vocês, com esses capítulos do Oriente, consultoria, né, Belle? Exato. E lembrando, né? Porque é sempre bom lembrar, né? Se você está chegando aqui agora e se sentiu assim, captada em. Como é que é o nome que a gente dá? Você ficou encantada com o tema, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar, porque tem muita coisa boa rolando aqui, gente. E volta nos anteriores aqui, porque tem conteúdo para dedéu, né, Kelly? Aí agora um vai alimentando o outro, e quando você vai ver, você sente que você saiu do Japão aqui, porque, nossa, a mente, meu Deus, olha, é muita coisa boa que a gente aprende.
Então, curte aqui o vídeo, se inscreva. Se você conhece alguém que se identifique com os nossos temas, com as nossas abordagens aqui nas nossas Compartilha. conversas, compartilhe nosso canal também e deixe aqui o seu comentário, claro, né? Saber se você está gostando do papo. Muito obrigada. Eu e a Belle sempre estamos fazendo com muito, muito carinho, né, para que Sim, mais pessoas possam chegar até nós se e identificar, né? ficar com a gente, E né? ficar, por favor, né, gente? Então tá bem. E é isso. Até o Beijo para próximo vídeo, vocês. Até o pessoal. próximo, então. Tchau, tchau. Tchau.